Neste episódio, os padrões de alguns locais, amor ao local, ao trabalho e às pessoas, tratar os pensamentos e sentimentos, conhecimento sobre o local e o desencarne, o contraponto, acordando do longo sono. Caso você tenha perdido o episódio anterior, falamos sobre o extermínio das feras, a forma espiritual, ciente do mal praticado, o reflexo potencializado, as impressões físicas, mente, afinidade e padrão mental, além do hindu e a legítima defesa. Capítulo 21 Espíritos Dementados do livro Os Mensageiros. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicantosa, em galeotas diversas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos e manicômio de amplas proporções. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa. Fecha aspas. Temos aqui energias que estão direcionadas para objetos e substâncias específicas, como as botijas de água, que possuem água, caldeirões de sopa, que possuem sopa, e vasos com substâncias medicamentosas. São similares ao que nós temos em nosso lar e em diversos outros lugares. Mais à frente ele diz, abre aspas, notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, fecha aspas. Aqui percebemos por que o Alfredo falou que lá parecia um campo de concentração. Ele não disse de uma maneira pejorativa ou com a intenção de humilhar ou classificar as pessoas com o intuito negativo, mas é somente uma observação do tamanho do local. Mais à frente ele diz, abre aspas, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos e manicômio de amplas proporções, fecha aspas. Aqui, o André Luiz posiciona muito bem como estão essas pessoas. O pensamento está muito vago, muito perdido, porque ele diz dos olhos vagueados. Os ossos sombrios que provavelmente essas pessoas, quando têm algum pensamento, não é algo relacionado a um propósito bom ou a algo bom, como veremos no decorrer do capítulo. E ele deixa muito claro que ali parece como um grande manicômio de amplas proporções, ou seja, novamente percebemos que é um local muito grande, com centenas e centenas de pessoas nas mesmas condições. Perceba que o posto de socorro tem essas pessoas que estão nessas condições e outras que estão vindo do ambiente de guerra. Note como deve ser muito difícil todo o trabalho espiritual das pessoas no posto de socorro para manter tanto o cuidado para com as pessoas que precisam de cuidados, como para manter a vibração desse local. Percebemos que no posto de socorro são tratados dois tipos de desencarnados majoritariamente, os dementados e aqueles que vêm do ambiente de guerra. E isso pode variar muito de local para local. Por exemplo, este posto de socorro poderia estar tratando somente de espíritos dementados até o início da Segunda Guerra Mundial. E agora ele está atendendo a outras demandas. Existem também outros locais que podem auxiliar diversas pessoas com diversos problemas, que é o caso do Nosso Lar, nas câmaras de retificação, que nós já abordamos no livro Nosso Lar. Além da variedade de auxílio, existe a variedade de desenvolvimento espiritual. Como assim, Vladimir? Existem locais onde a pessoa vai estudar, se desenvolver, se informar, etc. Esse seria o caso de Nosso Lar, com suas diversas especialidades que devem existir lá e não foram abordadas no livro. E pode ser que você encontre algumas cidades espirituais ou locais menores que possuem algumas especializações voltadas para o bem também. Por exemplo, cidades onde a medicina é muito desenvolvida ou cidades onde a arte é muito desenvolvida. Então isso pode variar muito. Seguindo. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zona diferente. Gentilmente nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sobre os olhos permaneciam em melhores condições.
já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Farei aqui algumas considerações. Perceba no decorrer deste capítulo que toda vez que o Alfredo faz uma interação, seja com os benfeitores do Campo da Paz, seja com o André Luiz e o Vicente, ou com as pessoas que ali estão dementadas, ele é muito gentil, é muito atencioso e muito amoroso. Sendo assim, ele trata todos como se fossem uma grande família, ou seja, uma grande família espiritual. Enquanto ele estava encarnado, ele trabalhou muito e durante um período, depois do problema que ele teve com a Ismália, que foi explicado em outro capítulo deste livro, ele deixou os filhos e foi para outro país. Depois de alguns anos, ele retornou para o Brasil. Não sabemos se isso causou nele também algum desgosto ou mesmo algum remorso. E desta maneira, ele está em um momento de redenção, ajudando essas pessoas como se fossem uma grande família ou como se fossem seus filhos. Vale lembrar também que o próprio Alfredo já comentou que ele foi recolhido no posto de socorro em algum momento da sua existência. E desde esse momento ele vem melhorando e acabou trabalhando como está agora neste local, o que demonstra o grande amor que ele tem por esse ambiente e pelo trabalho. E isso é importante porque para ele estar no cargo que ele se encontra no momento, é necessário muito amor. Temos que entender sempre isso. Não existe só a parte do conhecimento do serviço, a parte do conhecimento técnico, intelectual. É necessário ter amor. Mais à frente ele diz, abre aspas, localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados que propriamente perversos. Fecha aspas. Isso é importante porque o Alfredo está definindo quais são as pessoas que estão nesse ambiente sendo tratadas e que eles podem atender. E por que eu estou falando isso? Quando André Luiz estava falando sobre as câmaras de retificação, em nenhum momento ele falou de pessoas que eram perversas, apesar de algumas estarem extremamente desequilibradas, que era o caso do senhor, no capítulo 30, intitulado Herança e Eutanásia, do livro Nosso Lar, que estava obsediando os próprios filhos encarnados. Mesmo assim, ele não era alguém perverso, ele estava somente muito desequilibrado, ou seja, não era alguém que ainda estava totalmente tomado pelo mal. E é importante notar que existem outros locais e pessoas que lidam com outros seres que estão nessa condição ligadas a algo perverso, ou seja, a maldade. E veja que interessante, o plano espiritual sempre vai ajudar a todos nós. Não importa em qual condição espiritual você esteja, mesmo que você não perceba. Mais à frente ele diz, abre aspas, já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e pensamentos. Fecha aspas. Nós vamos entender essa parte sobre locomoção mais à frente, quando perceberemos como estão algumas pessoas que estão neste local do posto de socorro. E sobre a parte de eles estarem conversando, apesar do desequilíbrio e da dificuldade das palavras e dos pensamentos, já são pessoas que estão melhores que outras que estão aqui no posto de socorro. Mesmo assim, ainda não estão em boas condições, ou seja, os pensamentos não estão ordenados. Como nós podemos entender isso? Visualize você quando acorda e ainda está com sono e está fazendo alguma coisa. Ou seja, você tem baixa lucidez. É disso que ele está falando aqui. Você vai falar algumas coisas e não vai lembrar. Você vai ouvir algumas coisas e não vai lembrar. Você vai fazer algumas coisas e também não vai lembrar. É a mesma condição dessas pessoas. Ou seja, a lucidez está muito baixa. Seguindo, esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos, quanto às minhas terras e os escravos? Paguei um bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Em que ficamos, quanto às minhas terras e os escravos?
Fecha aspas. Vamos lembrar que o prefácio deste livro é de 1944 e a abolição da escravatura ocorreu no Brasil em 1888. Percebemos então que este homem ainda está com a referência de tempo de 56 anos atrás, ou até mais. Guarde essa informação. Seguindo. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, Dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa a mais a fazer. Por que se preocupar tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que se preocupar tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. Fecha aspas. Nesse trecho, o Alfredo está passando algumas informações para o Malaquias, trabalhando já essa pessoa. Vamos observar quando ele deixa claro que as ideias do Malaquias não estão coordenadas. Ele também está falando para o Malaquias não se preocupar com as terras e os escravos, mudando assim o foco mental dele para a saúde. Reafirmando ainda quando diz, não esqueça a saúde. Desta maneira, além do Alfredo elucidar para o Malaquias do estado dele de saúde, já está fazendo com que este paciente mude o foco para algo realmente que importa, que é a saúde. Note que nessas palavras ele já está fazendo um trabalho de auxílio espiritual junto ao Malaquias. Seguindo, o velho sorriu como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmava o ancião, trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis e, se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Por agora, é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. Fecha aspas. Como eu já comentei anteriormente neste capítulo, o Alfredo já está falando para o paciente da situação dele e o que deve ser trabalhado, quando ele diz para o mesmo se refazer, melhorar os pensamentos e sossegar o coração. Perceba que não é só os pensamentos, percebemos que não são só os pensamentos que não estão bem. O coração também está desequilibrado. Apesar da pessoa estar com uma ideia fixa relacionada aos seus últimos momentos que ela lembra ou que ela está muito ligada à sua última encarnação, o coração não está em paz. Desta maneira, percebemos que o tratamento dos pacientes não está ligado somente à parte dos pensamentos, mas dos sentimentos também. É possível perceber que no trato que o Alfredo tem para com os pacientes, uma grande atenção, muito carinho, muito respeito, e tudo isso acaba ajudando a pessoa devido à vibração do amor do Alfredo para com o paciente. Então isso faz parte do tratamento também. E isso acaba ajudando a pessoa. Vou dar um exemplo. Tudo que o Alfredo está falando para com o Sr. Malaquias está trazendo um pouco mais de alívio imediato para esse senhor, no que se refere tanto ao jeito que ele pensa como aos sentimentos, porque ele está sendo bem tratado. Isso faz com que a pessoa vá mudando gradativamente a sua vibração. Seguindo, o velho sorriu, confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se, exclamando: E a solução do meu processo, Sr. Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé.
Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairum interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Está mal informado ao meu respeito? O senhor enviou o meu pedido ao imperador? Fecha aspas. Novamente, temos que ver o contexto do tempo, onde o império no Brasil ficou até o 1889, ou seja, essa pessoa está com essa ideia fixa há pelo menos 55 anos, similar ao Malaquias. Guarde essa informação do tempo. Seguindo, já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal. O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande. Falou o cavaleiro, impaciente, como se estivesse diante de um insubordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido, medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisto? Farei aqui algumas considerações. Novamente, o Alfredo está entrando com todo o contexto esclarecedor para que essa pessoa comece a vislumbrar a realidade da vida eterna e não ficar focada somente no que é transitório aqui no planeta Terra, ou seja, na crosta. Seguindo, Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação. Sorriu francamente e respondeu: é verdade, os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou, altiva: Senhor Alfredo, peço-lhe não me retenha aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certo de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a nossa moléstia teve origem neste estado de coisas. Já sei, minha irmã, respondeu nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas, nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora torcendo as mãos. Creio-me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Farei aqui algumas considerações. Abre aspas. Mas, nem sequer sei onde estou, fecha aspas. Não é incomum você encontrar espíritos que estão desencarnados, que não têm a mínima ideia de onde eles estão. E como você observou até o momento com essas 3 pessoas, nenhuma delas tem a noção que estão desencarnadas. E por que isso ocorre, Vladimir? Parte disso é porque essas pessoas ainda não estão com os pensamentos ordenados, não estão concatenando bem as ideias, porque eles ainda estão muito fixados com ideias relacionadas à parte deles estarem ainda encarnados. E a outra parte é que nós temos que quebrar os paradigmas, ou seja, trazer a pessoa para a nova realidade onde ela está, estando desencarnada. E nem todos vão lidar muito bem com isso. Visualize a seguinte realidade: alguém que passou uma encarnação inteira acreditando que não existe nada além da morte física. Como você vai tratar essa pessoa agora? É muito difícil. Então existem diversos fatores que levam a pessoa a manter um padrão mental. E gradativamente, na medida do possível, o plano espiritual vai ajudando a pessoa. Portanto, o trabalho é longo e demorado. Seguindo, todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. E seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas, acima deles, vibra a família universal. A criatura suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quando esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras,
para ganhar os eternos bens. Farei aqui algumas considerações. O Alfredo, no caso do Malaquias, ele estava falando que os filhos precisam ter maturidade para lidar com a vida. No caso do Aristarco, que estava ainda muito ligado aos bens materiais, ele estava falando dos bens imperecíveis ligados à vida eterna. E no caso dessa senhora agora, que está muito vinculada ainda à família, ele está falando sobre a vida na família universal. Perceba que ele está tratando de cada um conforme a sua necessidade, ou seja, conforme a pessoa tem um padrão de pensamentos relacionado a um tema, ele faz um contraponto para que essa pessoa comece a vislumbrar uma realidade diferente. Seguindo, a infeliz não sorriu como os outros. Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Farei aqui algumas considerações. Notamos que essa senhora teve uma reação bem diferente das outras duas pessoas. Ou seja, cada caso é um caso e cada um vai reagir conforme o estado espiritual que essa pessoa se encontra. Seguindo, adiantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã serão recebidos para explicações. E voltando para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que, por muito tempo, se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências, sem falar no ensejo de iluminação que menosprezam, acusam os outros, sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro, que aguarda a herança, deseja lesar os primos. E a senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço-lhes os processos um a um. Acordaram de longo sono, na inconsciência, e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Farei aqui algumas considerações. Quando ele diz que seriam todos absolutamente normais, significa que nós não sabemos o que está se passando dentro do outro. E quando ele fala que essas pessoas ficaram por muito tempo ligadas a problemas inferiores, significa que essas pessoas dedicaram muito tempo e energia com algumas ou uma vibração específica. Percebemos que cada caso está ligado a um problema bem específico. E isso faz com que a pessoa crie dentro dela um padrão. Quando eu falo no meu vídeo sobre energias, que você tem um galão de 200 litros, onde é uma somatória de tudo que você vivenciou e cada dia você vai colocando um pouco mais de líquidos lá dentro, é isso que eu estou dizendo. A pessoa colocou tantos líquidos relacionados diretamente a um padrão ou mais de um padrão, e desta maneira ela agora tem algo a ser trabalhado, porque esse padrão ainda está muito ativo e forte dentro dela. Mais à frente ele diz, abre aspas, reclamam providências sem falar no ensejo da iluminação que menosprezaram, acusam os outros sem relacionarem os próprios erros, fecha aspas. Ele não menciona diretamente quais foram as possibilidades de iluminação que as pessoas tiveram. Talvez o próprio fato de elas terem passado por algumas coisas seria o caminho delas entenderem algo ou terem um aprendizado relacionado à encarnação que eles tiveram. Isso nós não sabemos. Indiferente disso, essas pessoas ficam deliberadamente acusando os outros e não olham para elas mesmas referente ao que elas estão pensando, sentindo e fazendo. Mais à frente ele diz, abre aspas, procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores, fecha aspas. O Alfredo está trazendo para o André Luiz e o Vicente e para nós, leitores, como funciona esse espaço onde ele está trabalhando. E também está falando que essas pessoas se tornaram desequilibradas mentalmente devido a objetivos inferiores. Ficaram por muito tempo pensando e sentindo
e às vezes fazendo algumas coisas relacionadas a todos esses propósitos inferiores. E isso acabou gerando uma pessoa que está doente agora. Mais à frente ele diz, abre aspas, conheço-lhes os processos um a um, fecha aspas. Nesse momento, percebemos que o Alfredo descreve a real intenção de cada pessoa que teve contato com ele nesse capítulo. E ele sabe do processo de cada um. Isso denota por parte dele uma grande dedicação para estar sempre a par de tudo o que está acontecendo com todas as pessoas que são assistidas nesse local. Mais à frente ele diz, abre aspas, acordaram de longo sono, nem consciência, e julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas, fecha aspas. Percebemos que ele deixa claro que essas pessoas agora que estão desencarnadas ainda acreditam que podem enganar as pessoas, mas não é isso que ocorre. E agora eu vou explicar a parte que ele diz, acordaram de longo sono na inconsciência. Lembre-se, quando eu falei para você guardar a informação do tempo em que o Malaquias e o Aristarco ficaram desencarnados, uma média de 55 anos, eu vou explicar agora. Existe um livro chamado As Margens do Rio Sagrado. Neste, o autor desencarna e vai visitar uma outra cidade espiritual, similar ao que nós já vimos durante todos esses capítulos até agora. Neste local, ele encontra, dentro de um lugar específico, algumas pessoas que estão dormindo, similar ao que está sendo abordado nesse trecho. E ao questionar a pessoa responsável naquele momento que está com ele, é explicado que aqueles estão dormindo por muito tempo. E ele indaga novamente esta pessoa por quanto tempo seria isso. E a resposta é: eles já vieram para cá nestas condições. E estão aqui desde a criação dessa nossa cidade, ou seja, deste local. E essa pessoa pergunta novamente: então, desde quando foi a criação dessa cidade? E a resposta é: há 300 anos. E ele percebe então que essas pessoas estão naquela condição provavelmente há mais de 300 anos. Por isso, quando eu falei do tempo desses dois personagens neste capítulo, sobre mais ou menos 55 anos, você pode ter se assustado. Mas existem pessoas que ficam nessas condições por séculos. E, no caso específico daquelas pessoas que eu estou comentando deste outro livro, a causa é que eles eram pessoas ligadas à violência nas estepes mongóis. E nós não sabemos quem foram essas pessoas enquanto encarnadas. Já vou adiantar que no decorrer deste livro, vamos nos deparar com outras pessoas que acordaram de longo sono. Porque as pessoas que estão aqui neste capítulo, interagindo com Alfredo, vieram de algum lugar. Mas cada caso do porquê a pessoa estar dormindo é um caso específico. Não podemos generalizar tudo. Da mesma maneira que nós temos 3 personagens nesse capítulo e cada um está ali com um padrão mental muito específico. Seguindo, eu estava assombrado, expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como alcançaram o posto? Gentil, como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Farei aqui algumas considerações. Quando ele diz pesado sono durante muito tempo, é esse exemplo que eu passei agora, de mais de 300 anos também. E quando ele fala que eles vão readquirindo a memória gradativamente, significa que não existem saltos na evolução, não existe uma melhora imediata. Tudo tem um ritmo. Cada pessoa tem o seu ritmo. Temos que respeitar isso. E ele segue dizendo, abre aspas, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos, fecha aspas. Percebemos que eles serão levados a lugares específicos para receberem energias no Campo da Paz. Eles não vão direto para o nosso lar. E por que isso, Vladimir? Não sabemos como foi feita a organização para alguém chegar até nosso lar. Portanto, temos que entender que se está sendo feito dessa maneira, tem um porquê. Pode ser por causa da demanda que ocorreu
devido à Segunda Guerra Mundial. E como eu falei que tudo é gradativo e tudo tem um ritmo, essas pessoas muito provavelmente vão para o campo da paz, porque a vibração delas ainda não permite que elas vão para outros lugares, como o nosso lar, que é um lugar mais avançado, e isso é natural. Ele diz que essas pessoas vão até o campo da paz também para receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Os auxílios podem ser na parte energética, como o passe energético, e na parte de esclarecimentos, elas não sabem como funcionam todo o contexto espiritual onde elas estão inseridos. Então, existem muitos esclarecimentos que podem ser dados para a pessoa. E, novamente, tudo respeitando o ritmo de cada um. Imagine alguém que tem um conceito sobre a vida após a morte e quando chega em um lugar, ele é defrontado com algo totalmente diferente. É muito difícil para a pessoa. Fim do capítulo 21, Espíritos Dementados, do livro Os Mensageiros. No próximo episódio serão abordados os irmãos adormecidos, o condicionamento das sensações e observações, os milhões que ainda dormem, o padrão do sono eterno, a facilidade de aplicação das energias.